boa noite a todo mundo. Eu sou a professora Fernanda de Oliveira. Estou trabalhando aqui com a turma de PISM 2 do curso preparatório Luísa Marim, com os temas de estatística e trigonometria. Nós estamos estudando estatística no momento. Na última aula nós começamos a resolver as questões dos últimos anos do PISM 2 sobre estatística e hoje nós vamos dar continuidade na resolução dessas questões. Vamos começar aqui pela uma questão de 2017, uma questão objetiva. Vou ler para vocês o enunciado que eu estou apresentando aqui na tela. Observe abaixo as alturas dos 10 maiores atletas da delegação brasileira que participaram das Olimpíadas no Rio de Janeiro. A mediana das alturas desses atletas em metros é, e aí nós temos 5 alternativas sobre a mediana dessas alturas. Temos também uma tabela com as colunas atleta, com o nome de atletas, esporte e também a altura. 3 colunas, então, nessa tabela. Nós temos ali, pelo nome do atleta e pelo esporte que ele pratica, a altura dele. Ok? Bom, mediana, nós já estudamos em aula anterior e já relembramos na última aula o que é esse conceito de mediana, né? Sempre que a gente tem uma lista de dados numéricos, então nós vamos trabalhar exclusivamente com variáveis quantitativas para poder aplicar esse conceito de mediana. Sempre que a gente está com essa lista de variáveis quantitativas, de números, a gente deve organizar essa lista em ordem crescente ou decrescente, fica a nosso critério, e então identificar qual é o número que está no centro da lista, ou então quais são os 2 números que estão no centro da lista. Essa lista organizada em ordem crescente ou decrescente, como eu já citei em aulas anteriores, também se chama rol. E aí nós identificamos aquele único ou aqueles 2 números que estão no centro da lista. O que diferencia ter 1 ou 2 números no centro da lista? É a quantidade de dados numéricos total que participam da minha lista, né? Aqui nessa tabela nós temos 2, 4, 6, 8, 10 dados numéricos. Como é uma quantidade par, 10 dados numéricos, nós teremos 2 no centro da lista. Sempre que estivermos com uma quantidade par de dados numéricos, nós teremos 2 no centro da lista. Nesse caso, nós precisamos identificar quais são esses 2. Mas não serão os 2 a mediana. A mediana é uma só. A mediana vai ser, então, a média aritmética desses 2 dados numéricos centrais. A gente acaba calculando a média, que é outra medida estatística, é outro conceito de estatística, para determinar o que pede nesse exercício, que é a mediana. Vamos lá? Vamos fazer, então? Primeira coisa, olha só. Vou digitar aqui logo abaixo. Vamos organizar primeiro o nosso rol. Que é pegar esses números, colocar eles seja em ordem crescente ou decrescente. Eu vou escolher aqui a ordem crescente, tá? Então, vou começar aqui com 2,05, colocar um hífenzinho para separar os números. 2,06, 2,07 aparece 2 vezes, não é isso? Então, eu tenho que colocar ele 2 vezes no nosso rol. 2,08 também aparece 2 vezes, então eu também vou colocar 2 vezes no nosso rol. Depois eu vou ter 2,10 também vai aparecer 2 vezes, não é isso? Depois eu vou ter 2,11 também aparecendo 2 vezes, deixa eu conferir. 2, 4, 6, 8 estão aqui os 10 dados numéricos organizados. Como é uma quantidade pequena, deu para eu escrever o rol todo, eu não gastei muito tempo, né? Agora vamos identificar quais são os 2 números centrais no nosso rol. Bom, os 2 números centrais, tanto antes deles, que vão estar, nesse caso, os valores menores, como depois deles, que vão estar os valores maiores que eles, tem que ter a mesma quantidade, tá?
Se a gente observar, então, esse rol, dá para a gente perceber, dá para a gente identificar que os dois valores centrais são esses que eu destaquei aqui, ó. São os dois números 2,08. Antes deles, os números menores que eles, temos 4, certo? E depois deles, os números maiores que eles, também temos 4. Então, eles estão no centro, porque tem a mesma quantidade de números menores e maiores que eles. Tá bem? Caso a gente tivesse com uma quantidade maior de dados numéricos, vamos supor que a gente tivesse com 100 dados numéricos. Poxa vida, eu teria que organizar, listar todos eles no rol, para aí eu identificar quem está ali no centro? Não, a gente pode usar aquele raciocínio de pensar na posição dos dados centrais. Se eu estou com 100 dados numéricos, a metade de 100 é 50. A posição dos dados numéricos centrais nesse rol seriam a posição 50, que é a metade, e a próxima, 51. Isso sempre vai funcionar. Então, quando aqui eu estou com 10 dados numéricos, qual que é a metade de 10? É 5. Então, o dado numérico vai ser o que estiver na posição 5 e na posição 6, ou seja, o quinto e o sexto dados numéricos. Poderia, inclusive, ter parado de listar o rol quando eu cheguei ali no sexto dado numérico e vi que era o número 2,08. Se eu já tivesse feito esse raciocínio de pensar na posição dos números centrais, tá bem? Outro comentário que eu já tinha feito em aulas anteriores é: sempre que a gente precisa determinar a média aritmética de números iguais, todos os números que a gente vai determinar a média aritmética, eles são iguais, a gente não precisa fazer cálculo. Desde que a gente se recorde, desde que a gente saiba que o resultado dessa média aritmética vai ser o próprio número. Vocês podem fazer o cálculo para verificar caso nunca tenham feito, tá bem? Nesse caso aqui, como eu tenho dois números centrais no rol, 2,08 e 2,08, a princípio eu deveria calcular a média aritmética entre eles, somá-los e dividir essa soma por 2, já que eu estou somando dois números, já que eu estou calculando a média aritmética de dois números. No entanto, como nesse caso os dois números são iguais, ao somá-los eu vou ter o dobro do valor de cada um deles. Ao dividir por 2, ou seja, ao pegar a metade desse dobro, eu vou voltar ao resultado 2,08, ao valor 2,08. Então, como eu preciso determinar a média aritmética de dois números iguais, o resultado vai ser ele mesmo. Tá bom? A mediana, então. Eu vou até escrever aqui o cálculo da média aritmética, mas eu nem preciso efetuá-la. Se eu souber que a média aritmética entre dois números iguais é o mesmo valor desses números. Olha lá, coloquei a soma deles, como são dois números somando, dividido por 2. Estou usando a barra como símbolo da divisão. Bem? E aí a nossa alternativa correta, então, é a alternativa C, 2,08. Alguma pergunta ou comentário sobre essa questão? Podemos seguir? Perguntas, comentários aqui no chat, por favor. Tá bem, pessoal? Vou descer aqui o arquivo para que vocês possam ver o enunciado da próxima questão. Qualquer coisa também é só pedir que eu volto. Bom, a questão número 6 é a seguinte. O gráfico a seguir apresenta a variação da cotação do dólar dos Estados Unidos em 12 dias úteis seguidos do mês de setembro de 2015. Então, nós temos ali um gráfico de linha. No eixo vertical, nós temos os valores da cotação do dólar, está indo de 3,73 até 3,9, 3,73 até 3,9. Está indo de 1 centésimo. E no eixo horizontal, nós temos os números de 1 a 12, representando cada um desses 12 dias úteis seguidos do mês de setembro de 2015. Tá?
Vou aumentar aqui um pouquinho a minha imagem, porque a resolução desse gráfico ela não está muito boa, mas talvez isso ajude vocês a observarem os valores. Vamos ler o restante do enunciado logo abaixo, e depois a gente volta e observa novamente o gráfico. Calculando a média, a moda e a mediana da amostra de cotações do dólar nesse período, podemos afirmar que... E aí saem 5 alternativas. Reparem que nas alternativas elas falam sobre essas 3 medidas estatísticas, média, mediana e moda, comparando os valores delas. Por exemplo, na alternativa A, está escrito que a média é menor que a mediana, que por sua vez é menor que a moda. Então, a média seria a menor das 3, a moda seria a maior das 3, em termos de valor, de resultado. Bem? Ou na alternativa B, diz que a média é menor que a moda e que a moda, por sua vez, é igual à mediana. Então, nós teremos 2 resultados iguais, 2 valores iguais, para a moda e para a mediana, e a média seria menor que esse valor. Na alternativa C, diz que a mediana é o menor valor, ela é menor que a média, que por sua vez é menor que a moda. Então, a mediana seria o menor valor e a moda o maior. Na alternativa D, diz que a mediana é menor que a moda, que é menor que a média. Então, a mediana que seria o menor valor e a média o maior. E na última alternativa E, diz que a moda e a mediana são iguais e que elas são menores que a média. Então, a gente vai ter que determinar essas medidas estatísticas para então nós podermos comparar os valores delas. Vou voltar então no gráfico para que a gente possa observar os valores, os resultados dessas medidas estatísticas, ou melhor, os resultados nós vamos calcular, né, para que a gente possa observar, na verdade, os dados numéricos que a gente tem para determinar essas medidas estatísticas, tá bem? Tá aí o nosso gráfico de linhas. Falamos da mediana, agora há pouco em outro exercício, a gente pode optar por começar por qualquer uma das 3 medidas estatísticas. Por exemplo, a gente pode optar por começar pela mediana. Se aqui nós temos 12 dados numéricos, se a gente usar esse raciocínio de determinar a posição do termo do dado numérico ou dos dados numéricos centrais no rol, já que eu tenho 12 dados numéricos, é uma quantidade par de dados numéricos, nós vamos ter 2 números no centro dessa lista, no centro desse rol, quando essa lista de dados numéricos está organizada em ordem crescente ou decrescente. Qual é a posição desses 2 números? A metade de 12 é 6. Então, vai ser o número que estiver na 6ª posição e o próximo número, o que estiver na 7ª posição. Tá? Observem também que se a gente for olhar este gráfico de linha, se a gente for ler essa linha da esquerda para a direita, a gente tem ali alguns dados já estão em ordem, certo? Mas vocês tomem cuidado para não se enganarem, porque o gráfico ele sobe, depois ali no 5º dia, ó, ele dá uma descidinha, aí ele sobe novamente, quando chega ali no 9º dia ele também dá uma descidinha, então não dá para considerar que todos os nossos números, todos eles, estão em ordem crescente não, tá? É preciso a gente ter um pouco mais de atenção para isso. Bom, a gente pode listar, e aí eu vou anotando aqui embaixo quais são os valores no nosso rol, qual é a ordem, tá? Desses valores no nosso gráfico. Deixa eu ver se eu consigo, sem precisar diminuir a imagem. Bom, vamos listar pelo menos até o 6º e o 7º, já que a gente já identificou que essas são as posições dos 2 valores centrais. Qual que é o menor valor da cotação do dólar? Vai ser no dia 1, observem que é o ponto mais baixo do nosso gráfico de linha, quando o dólar era 3,73. Vou usar o hífen para separar os números. O segundo valor mais baixo do nosso gráfico vai ser correspondente ao dia 2, quando o valor do dólar é 3,78. Seguindo o nosso gráfico de linhas,
O terceiro valor do nosso rol, estou colocando em ordem crescente, ok? Vai ser no dia 5, observem. Quando tem a primeira queda ali de crescimento na cotação do dólar. O valor correspondente é 3,79. O quarto e o quinto valores do nosso rol, eles são iguais, é 3,8, correspondente aos dias 3 e 4. Então, eu tenho que colocar ele 2 vezes, porque corresponde a 2 dias, né? Ele aparece 2 vezes aqui no nosso gráfico. Até aqui nós temos 5 dados numéricos organizados no rol. Lembrando que precisamos identificar o sexto e o sétimo. Então, os dois próximos já vão indicar para a gente, né, qual vai ser o cálculo que a gente vai fazer a nossa mediana. Depois de 3,8, o menor dado numérico que é apresentado no nosso gráfico de linhas é o 3,84, correspondente ao 10º dia. E, seguindo ele, nós vamos ter o 3,86, correspondente ao 9º dia. Então, vamos colocar aqui 3,84 e o 3,86. Como é que eu já estou no sexto e no sétimo dado numérico de um total de 12, por aquele raciocínio da posição dos dados numéricos centrais, eu já cheguei nos dois, já identifiquei quais são os dois. Posso continuar completando o meu rol para ele ficar bonitinho com os 12 dados numéricos do gráfico? Claro, só não é mais necessário. Eu posso, a partir do sexto e do sétimo valores do meu rol, já calcular a média aritmética entre eles e já responder qual é a minha mediana, tá bem? Reparem que a média aritmética, o sentido, o significado dessa medida estatística é o número que está entre. Como eu estou com dois números, 3,84 e 3,86, eu poderia até por raciocínio identificar qual é o número que está entre esses dois, porque eu quero a média aritmética só desses dois valores. Caso não seja possível eu efetuar esse raciocínio, não tem problema, eu posso fazer o cálculo da média aritmética deles dois. Como que eu faço? Eu somo os valores que eu estou interessado em calcular a média aritmética e divido essa soma por 2, já que são dois números, ok? E aí eu obtenho aqui a nossa mediana. Efetuei a soma. Efetuei a soma dos dois valores decimais que eu tinha, 3,84 e 3,86. E dividi por 2. Ou seja, calculei a média aritmética desses dois números. Obtive, assim, o valor da mediana. Já que é uma questão que vai comparar os valores das medidas estatísticas, eu preciso determinar as outras duas, não é mesmo? Podemos ir para a média ou podemos ir para a moda. Desde a última aula, a gente comentou que a moda dessas três medidas estatísticas que estão no programa do PISM, a moda é aquela que a gente não precisa fazer cálculos, e é aquela, a única, que a gente pode aplicar também a variáveis qualitativas, a variáveis que não são números. Nesse caso, não é uma preocupação nossa de classificar as variáveis, porque nós estamos com variáveis numéricas, então são variáveis quantitativas. Mas, de qualquer maneira, nós não precisaremos efetuar nenhum cálculo para determinar a moda, porque o conceito de moda é aquela medida estatística que apareceu mais vezes, é aquele número que teve maior frequência. Aparecer mais vezes é o mesmo que ter a maior frequência. E se a gente observar no gráfico, o valor da cotação do dólar, que se repetiu em mais dias dentre esses 12 dias, foi o valor correspondente a 3,87. Ele apareceu
no dia 6, no dia 7, no dia 8. Nenhum outro valor no gráfico foi correspondente a 3 dias ou a mais de 3 dias. Então, 3,87 é o valor que apareceu com maior frequência, com frequência igual a 3. Logo, ele é a nossa moda. Ok? Vou anotar aqui abaixo do gráfico também. A gente poderia até ir lá nas alternativas agora e identificar se alguma delas já está satisfeita, porque isso é comum, é corriqueiro acontecer em questões de múltipla escolha. Ou seja, se a gente tiver como comparar a mediana e a moda e já responder, já conseguir eliminar 4 alternativas ali, já seria possível nós respondermos. Só que por enquanto a única informação que nós temos é que a mediana é 3,85, a moda é 3,87, então que a mediana é menor do que a moda. É a única alternativa que a gente tem. É a única conclusão que a gente pode tirar, que a mediana é menor que a moda. Onde, em quais alternativas acontece que a mediana é menor que a moda? Na alternativa A, nós temos isso. A alternativa B diz que elas são iguais, então nós podemos eliminar. Na alternativa C, nós também temos que a mediana é menor que a moda, porque a mediana seria a menor dessas medidas e a moda a maior delas. Na alternativa D, nós também temos que a mediana é menor que a moda. E a alternativa E também afirma que mediana e moda são iguais. Então, nós podemos, por enquanto, eliminar as alternativas B e E, mas precisaremos calcular a terceira e última medida estatística, que é a média, ou média aritmética simples, para a gente conseguir escolher a alternativa correta. Como é que determinamos a média? A gente já deu uma palhinha aqui no cálculo da mediana. A gente queria a mediana e para isso a gente precisava determinar a média dos dois valores centrais. O que fizemos? Somamos os dois valores e dividimos por essa quantidade de números que participava da soma. Agora, para a gente poder determinar a média no geral dos dados numéricos que são apresentados nesse gráfico, nós precisaremos somar cada um dos 12 dados numéricos e então dividir essa soma toda por 12, porque é a quantidade de dados numéricos que nós somamos, ok? Então a gente precisa olhar atentamente o valor correspondente a cada dia na variação da cotação do dólar, somar todos eles e dividir por 12. E a gente ganha um tempo aqui, eu já vou afirmar para vocês, dizer para vocês qual é o valor dessa soma, tá? Essa parte de identificação no gráfico, se alguém tiver dúvida, pode colocar aqui no chat, mas nós também abordamos ela numa das aulas iniciais. A soma desses 12 dados numéricos aqui vai dar 46,01. E esse resultado da soma dividido, então, por 12, vai ser aproximadamente, se a gente considerar até 2 casas decimais, 2 algarismos à direita da vírgula, 3,83. Agora sim, a gente tem condição de, com as 3 medidas estatísticas, comparar e marcar a alternativa correta. Pelo que a gente pode observar, então, a menor delas é a média, seguida da mediana, e por fim a moda. A média 3,83 é menor que a mediana 3,85, que por sua vez é menor que a moda 3,87. Média, mediana e moda em ordem crescente, a nossa alternativa correta, então vai ser a alternativa A. Ok? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário sobre essa questão?
Podemos seguir? Qualquer coisa, só pedir que eu retorne. Agora, nós já finalizamos as questões do PISME dos últimos anos. E aqui eu vou trazer mais algumas questões complementares. São questões que têm esse formato, tem essa linguagem, tem essa abordagem muito aproximada às questões do PISME dos últimos anos, dentro da temática de estatística, para a gente estudar, exercitar um pouco mais nosso conhecimento desses conceitos, tá bem? A gente vai começar por essa questão número 7, aqui na sequência da lista. O Departamento de Comércio Exterior do Banco Central possui 30 funcionários, com a seguinte distribuição salarial em reais. E aí nós temos uma tabela de 2 colunas. A primeira coluna com o título número de funcionários, e aí nessa coluna nós temos quantidade de pessoas. E a segunda coluna, a coluna da direita, com o título salário em reais, nós temos aí alguns valores monetários. Vou baixar aqui um pouquinho para a gente terminar de ler o enunciado. Quantas funcionárias que recebem R$ 3.600 tinham a menos quando a mediana dessa distribuição de salários era de R$ 2.800? O enunciado está se referindo ao momento passado, né? Quando a mediana era R$ 2.800, aí nós temos aqui as 5 alternativas, aqui está na outra página. Depois nós vamos lá identificar qual é a correta. Quando a mediana era R$ 2.800, nós tínhamos ali, pelo que indica o anunciado, uma quantidade menor de funcionárias naquela linha referente ao salário de R$ 3.600. Na tabela diz que atualmente temos 12 funcionários com esse salário, mas em um momento anterior nós tínhamos menos. Quanto a menos? É essa a questão do enunciado. Bem? Bom, primeiro, para que a mediana tenha o valor pedido no enunciado de R$ 2.800, observem que esse não é um valor contido na tabela, na coluna salário. Então, nós temos que ter uma quantidade par de funcionárias para cada uma corresponder um salário, nós termos então uma quantidade par de salários, de maneira que, ao identificarmos os dois salários centrais, nessa lista organizada em ordem crescente ou decrescente, a média aritmética desses dois valores centrais teria que ser igual a R$ 2.800, que é o valor da mediana solicitado ali no enunciado. Dentre esses valores, quais os dois? Que se nós fizermos a média aritmética, essa média aritmética resulta em R$ 2.800. O enunciado ter perguntado quantas funcionárias que recebem R$ 3.600 tinham a menos, já nos orienta que um desses dois valores centrais vai ser 3.600. E aí a gente pode pensar com qual valor eu, fazendo a média aritmética junto com 3.600, o resultado dessa média aritmética é 2.800. Já que vai baixar, o valor da média aritmética é menor do que 3.600, é porque eu fiz a média aritmética de 3.600 com algum número menor que ele. Vai ser a média aritmética entre 2.000 e 3.600, que vai resultar nessa mediana 2.800. A gente pode até fazer para verificar. Vou fazer aqui verbalmente com vocês. Como determinaríamos essa média? Somaríamos 2.000 com 3.600. Essa soma vai resultar em 5.600. Como somamos dois números, dividimos por 2, então. 5.600 dividido por 2 vai bater com os 2.800 pedido ali como mediana no enunciado. Bem? O que tudo isso significa, então? Significa que nesse momento anterior, em que a mediana era igual a 2.800, os dois valores centrais, um deles era 2.000 e o outro era 3.600. Que aí sim nós teríamos essa mediana. Já que nós temos 10 funcionários que recebem 2.000, nós teríamos que ter, a partir dessa primeira funcionária que recebe 3.600, mais 10 funcionários.
Porque aí, num total de 20 funcionários, as posições centrais do salário seriam 10 e 11, 10º e 11º salário. 2.000 e 3.600. O último salário, 2.000, e o primeiro salário, 3.600. Esses seriam os termos centrais que nós calcularíamos a média e resultaria nessa mediana solicitada. Para que a gente tenha 20 funcionárias aqui, então, nós já temos as 10 que recebem 2.000, temos mais 5 que recebem 4.000, então está resultando em 15, mais 3 que recebem 6.000, já temos 18. Para que nós tivéssemos um total de 20 funcionárias nesse momento anterior, bastariam ter 2 com um salário de R$ 3.600. Ok? Então, nós teríamos, em comparação ao momento atual, 10 funcionárias a menos, porque bastariam 2 com salário de R$ 3.600. Como que a gente poderia organizar uma resolução a respeito dessa questão? Bom, vou colocar aqui, primeiro, aquela verificação da média para determinar o valor da mediana. Se nós somássemos os salários de 2.000 e 3.600 e fizéssemos a média com esses dois valores, nós chegaríamos à mediana desejada de R$ 2.800. O que isso significa? Uma das funcionárias, o centro do rol, recebe R$ 2.000 e a outra funcionária, no centro do rol, recebe R$ 3.600. É o que justifica calcularmos a média aritmética entre esses dois números, para determinarmos a mediana. Já temos 10 funcionários com salário de R$ 2.000. E a 11ª, então, será aquela com salário de R$ 3.600. Com salários de R$ 4.000 e R$ 6.000, temos 5 e 3. Conferir aqui os valores, 5 e 3 funcionários, respectivamente. Até aqui, totalizamos R$ 18 funcionários. Para que a 10ª e a 11ª funcionárias sejam as centrais nessa lista, precisamos ter 20 funcionários. As duas que faltam receberão salários de R$ 3.600 e essa diferença entre a quantidade atual de pessoas com esse salário, que é 12, é de 12 menos 2 igual a 10 funcionários. Essa é a quantidade a menos, então, de funcionários. A alternativa D vai ser a correta. Ok?
perguntas, comentários sobre essa questão? Eu vou então baixar a tela para que a gente possa fazer mais um exercício desse complementar. Esse exercício número 8. As notas das provas de uma candidata em um concurso foram. E aí nós temos aí uma lista com 6 números decimais, representando essas notas. A nota média, a nota mediana e a nota modal, que é a mesma coisa que a moda, dessa candidata são, respectivamente, nessa ordem. Precisamos, então, determinar cada uma dessas 3 medidas estatísticas. Podemos começar por qualquer uma delas, desde que, na hora que a gente for marcar a alternativa, a gente observe a ordem. Média, mediana e moda. Vai ser nessa ordem que os valores vão aparecer na alternativa correta, ok? Vamos supor que a gente quisesse começar pela moda, que é aquela medida que não precisa fazer cálculo. O conceito dela é ter a maior frequência, que apareceu mais vezes. Qual é a nota que teve a maior frequência entre essas 6 notas? Rapidamente observando, já dá para a gente dar conta que a nota 7,2 foi a única nota que se repetiu, apareceu 2 vezes. Então, ela é a nossa nota modal. É a nossa moda. Se quisermos ir para a mediana, já que estamos com 6 números, é uma quantidade par, nós teremos mais uma vez 2 números no centro da nossa lista. Nosso rol é pequeno, a gente pode organizar todo ele, ou a gente pode novamente usar aquele raciocínio das posições dos números centrais. Se estamos com um total de 6 números, a metade de 6 é 3. Então, um número central vai ser o terceiro e o outro número central vai ser o próximo, vai ser o quarto. Vamos supor que a gente queira colocar aqui o nosso rol. Vou colocar primeiro o nosso rol. Em ordem crescente mesmo. Então, nós temos ali 6,8 vai ser a nossa menor nota. Depois dela, nós vamos ter 7,2, que aparece 2 vezes. Então, tem que estar 2 vezes no nosso rol. Depois de 7,2, nós temos 8,4, e aí já poderíamos até parar, né? Porque aqui já dá para identificar a terceira e a quarta notas do nosso rol, as 2 posições centrais. Para determinar a mediana, então, nós precisaríamos calcular a média entre esses 2 números decimais, que seria a soma deles dividido por 2. Então, a nossa mediana é 7,8. Para finalizar, precisaremos calcular a nossa média. Vamos dar uma olhadinha aqui nas nossas alternativas? A média é aquele valor que vai ter um cálculo mais longo, se a gente puder economizar, digamos assim, alguns cálculos, né? Vamos lembrar da ordem. Nas alternativas vai ter primeiro a média, depois a mediana e, por último, a moda. Então, eu vou olhar de trás para frente, tá? Eu vou olhar o terceiro número de cada alternativa. Refere-se à moda, vai ter que ser 7,2. Só aí nós já eliminamos as alternativas B, C e D. Tem outros valores como último número, correspondente à moda, né? Ficamos entre as alternativas A e E. E aí, se a gente for olhar o segundo número, o número do meio em cada alternativa, ele deve ser a mediana. Então, ele deve ser 7,8. O que acontece na alternativa A? Podemos, então, eliminar a alternativa E e afirmar que a nossa média também vai ser 7,9. Economizamos aí um tempo na resolução da questão. Ok?
Alguma pergunta ou comentário? Temos aqui mais uma questão. Essa é uma questão mais teórica a respeito das medidas estatísticas, dos conceitos estatísticos, mas é uma questão interessante também para provas. Em um conjunto de 100 observações numéricas, 100 dados numéricos, tá, pessoal? Podemos afirmar que... Agora a gente vai ter que analisar cada uma das alternativas. Vamos sempre ficar com essa parte mais forte do enunciado, que é o que nós podemos afirmar. A gente não vai ter dúvida, bem? Alternativa A. A média aritmética é maior que a mediana. A média aritmética dessas 100 observações numéricas, desses 100 dados numéricos, vai dar um resultado maior do que a mediana desses 100 dados numéricos. Olha, pode acontecer, mas pode acontecer que não. Vai depender de quais são esses 100 números, o valor desses 100 números, para a gente poder identificar a mediana e calcular a média. Então, essa alternativa ela é uma alternativa ambígua. Pode ser que sim, pode ser que não. Não é algo que a gente possa afirmar assim, a princípio. Bem, a alternativa B diz: a mediana é maior que a moda. Novamente, nós precisaríamos conhecer os valores dessas 100 observações numéricas para a gente poder identificar a mediana, identificar a moda caso exista, e aí poder comparar o valor dessas duas medidas estatísticas. Então, o que está contido na alternativa B também não é algo que a gente possa afirmar, sem conhecer os valores das observações numéricas. A alternativa C diz: 50% dos valores estão acima da média aritmética. Vamos continuar com a mesma argumentação, a mesma justificativa. 50%, então, são metade desses 100 valores, eles são valores maiores, são números maiores que a média aritmética. Precisaríamos conhecer os valores das 100 observações numéricas para, através deles, calcularmos a média aritmética e aí podemos analisar essa alternativa. Como não conhecemos, como generalizou o conjunto de 100 observações numéricas, não é possível afirmar ou negar essa alternativa C. A alternativa D. 50% dos valores estão abaixo da mediana. Essa alternativa é a alternativa correta, é o que podemos afirmar. O procedimento que nós usamos para poder determinar a mediana é pegar as nossas observações, os nossos dados numéricos, organizar no rol e identificar os centrais. Quando a gente identifica os centrais, é justamente isso que a gente está fazendo. Seja um número no centro ou dois, metade desses valores vão estar abaixo da mediana e a outra metade, os outros 50% dos valores, estarão acima da mediana. É isso que define, é esse o conceito de mediana. Como é isso que a gente faz para determinar a mediana, isso a gente pode afirmar sim. A alternativa D que vai ser a correta. Para finalizar, temos a alternativa E. 25% dos valores estão entre a moda e a mediana. Também é algo que, sem conhecer os valores das observações, a gente não poderia afirmar de cara. Então, também não podemos marcar a alternativa E. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Vou colocar aqui uma anotação a respeito.
Alguma pergunta ou comentário, pessoal? Eu vou mostrar para vocês mais uma questão. Eu vou deixar essa questão de questão bônus, tá? Para vocês pensarem e a gente discutir na próxima aula. Vou apresentar aqui o enunciado dela. Esse material já está, desde a última aula, disponível lá na nossa pasta de materiais do Drive, então vocês têm acesso a essa questão 10 depois também. Olha só. Sabe-se que a média aritmética de 5 números inteiros distintos estritamente positivos é 16. O maior valor que um desses inteiros pode assumir nós temos 5 alternativas. Só falar um pouquinho a respeito de algumas expressões que estão nesse enunciado. A primeira delas é média aritmética, que é uma das medidas estatísticas, que a gente já relembrou aqui o que significa. Fala da média aritmética de 5 números inteiros, então não podemos ter fração nem números com vírgula. Distintos. Os 5 números são diferentes entre si, vão ser 5 valores inteiros. Estritamente positivos, todos os 5 números são números positivos. Não temos nenhum número negativo e nem o zero. O resultado dessa média é 16. Precisamos determinar o maior valor de um dos 5. Tá bem? Pensem nessa questão. A gente começa a nossa próxima aula discutindo ela. Aí eu vou querer ouvir e ler de vocês aqui no chat, ouvir aqui na aula, o que é que vocês pensaram a respeito. Mesmo que vocês não cheguem ao final da resolução, consigam responder a alternativa correta, com uma resolução, com uma explicação de como vocês chegaram à resposta, eu quero ouvir o que vocês pensaram a respeito. Combinado? Vou despedir então de vocês. Uma boa noite. Ainda vou estar mais 2 minutos no chat, se alguém precisar falar comigo. Caso contrário, nós nos vemos na próxima aula e continuamos com esse conceito, tá bom? Até mais, muito obrigada pela presença de hoje.